Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje temos mais um episódio da série Rede Conecta, Papo com o CEO, e a nossa conversa vai ser com Eduardo Satamini, que é o CEO da Engie Brasil Energia. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Sata, super obrigada pela sua presença. E eu já quero começar perguntando sobre a sua carreira, porque a nossa audiência adora saber sobre a trajetória dos grandes executivos do mercado de energia. Conta pra gente um pouco da sua história, como que você chegou no setor elétrico. Opa, vamos lá. Eu tenho já 25 anos de setor elétrico e vou dizer para você o seguinte: é tanto tempo que a gente quase esquece de onde a gente veio. Mas, brincando, né? Eu vim da indústria naval. Na verdade, eu parei no setor de energia, porque nós tínhamos um contrato com uma empresa chamada Tractebel Gas Engineering, né, nós transportávamos gás na época. O estaleiro que eu trabalhava tinha construção de navios gaseiros. E aí eu entrei nesse mundo da energia. A gente já atuava de uma certa maneira no óleo e gás, a gente começou a atuar no gás, e aí eu conheci então a Tractebel. E aí, quando eu fui fazer uma mudança de carreira, lá pelos 33 anos de idade, eu fui para Londres fazer um mestrado em Londres, na London Business School. Quando eu voltei já para trabalhar para a Tractebel Gas Engineering, e foi um pulinho para ir para a área de energia, né? Sempre muito agitada, né? Sempre com muitas modificações e regulações evoluindo. Você que foi da área regulatória, né, Fabiola, você sabe como é que esse nosso mercado é dinâmico, né? Ô, Sato, e você está desde o iniciozinho. Eu lembro que o leilão, né, foi em setembro de 98. Você participou do leilão? Agora uma curiosidade aqui, off-top Não, total. não. Eu também não sou tão velho assim. Com 33 anos foi. Eu estava em Londres, e era exatamente no ano de 98, quando, na época, a Tractebel ganhou o leilão da Gerasul. Eu vim em 2000. Em 99 eu voltei de Londres, em 2000 eu entrei no grupo, né, e fui para a área de energia em 2001. Então, eu estou com o time do Maurício Ber, né, desde então. E aí eu entrei como o gerente de M&A, na época, de desenvolvimento de negócio. Passei por construção de hidrelétrica, fui diretor financeiro da Hidrelétrica de São Salvador, da Hidrelétrica de Estreito, da Hidrelétrica de Giral. E aí, quando teve uma troca na direção financeira na época, Tractebel Energia, eu vim ser o CFO aqui em Florianópolis. E algum tempo depois, então, o Zaroni se aposentou e eu ocupei o lugar dele. Então, estou desde de 2016 como CEO da Engie Brasil Energia, que era a Tractebel Energia anteriormente, né? E você veio morar em Florianópolis, então, quando você se tornou CFO, isso foi em que ano, Sata? Isso foi em 2010, né? Eu estava com uma filha nascendo, ela teve que, inclusive, esperar os 45 dias para tomar a vacina. Meus filhos mais novos, né? Eu tenho 2 do segundo casamento, são praticamente manezinhos, né? Eu perguntei sobre essas datas porque eu lembro que eu também entrei na Engie em 2001, né? E aí eu lembro que a gente começou a trabalhar mais junto realmente já no meu final, né? Como eu fiquei até 2015, então acho que a gente trabalhou mais junto ali depois que você se tornou CFO da empresa, então provavelmente os últimos 5 anos, de 2010 a 15. E quando eu saí, você ainda não era o CEO, ainda era o Zaroni, né? E logo depois que eu saí, a gente não teve aí
esse privilégio de trabalhar junto aí, você como CEO, mas muito legal. Eu gosto de resgatar as datas. Às vezes nem todo mundo lembra das datas, né? Às vezes eu deixo o pessoal aqui na saia justa, pergunto as datas aqui, mas que bom que você sabia tudo. Muito Isso legal. aí. E quando eu assumi, foi também o momento ali da virada, de mudança de nome, da estratégia de 3D, né, da descentralização, digitalização e descentralização, né? Então, assim, foi uma época bastante importante para o grupo nessa virada de uma pegada de baixo carbono, de energia limpa, né? E aí a gente começou também os processos de venda dos ativos a combustível fóssil. Então, foi um momento muito bacana, muito legal, e uma virada de chave, né, naquele momento. Sem dúvida, o nome Engie é um nome relativamente recente, então são 8 anos aqui no Brasil, né? Embora isso já existia na Europa. Quando eu saí, ainda era Tractebel Energia, mas ninguém lembra mais de Tractebel Energia. Realmente, a marca ela tem uma solidez enorme, né? O branding foi muito bem trabalhado. Agora, eu queria perguntar um pouquinho mais de você, antes da gente falar da Engie, eu queria te perguntar o seguinte: dentro de tudo que você viveu, né? Essas experiências, você contou aí que você foi CFO por bastante tempo. Tem alguma coisa que você considera assim mais relevante, uma vivência, uma experiência, uma habilidade para você ter se tornado CEO lá em 2016? Olha só, eu sempre tive, dentro da minha formação, né, até em função do meu pai também era um executivo, que ele sempre falava que o esforço faz a diferença. Tem gente inteligente no mundo, né? Mas tem muita gente preguiçosa também. E você se diferencia se você for inteligente e esforçado, né? Então, trabalhar bastante, estar sempre atento, ser colaborador, buscar enriquecer o seu conhecimento, enriquecer a sua experiência, o esforço faz a diferença, né? Então, eu acho que esse é o principal skill de um executivo, não deixar a coisa solta, estar sempre atento, sempre vigilante com relação às suas responsabilidades e fazer muito esforço. Eu acho que isso faz a diferença, né? É aquela história, né? Sata, tem um ditado que diz: o talento é importante, mas nada supera um talentoso disciplinado. É mais ou menos por esse caminho aí, né? Esse esforço Exatamente. e você procurar aprender outras coisas, né? Eu acho que o CFO, claro, ele está sempre focado ali nos números, né? O resultado, mas entender do negócio, né? Isso é muito legal. Sempre, a minha experiência, quando a gente trabalhou junto, assim, você sempre foi uma pessoa que se envolveu com tudo, né? Então, eu acho que isso é importante. E tem muita gente começando aqui a carreira e às vezes pensa, né? Pô, o CEO já nasceu CEO? Não, ninguém nasce CEO, né? Você tem que ali ter uma trajetória e é bacana você contar sobre disciplina, porque hoje em dia as pessoas às vezes têm um pouco de aquela coisa do instantâneo, né? Preguiça de se dedicar. Então, esse seu lado mostrando assim do esforço, a disciplina é muito bacana porque para o pessoal aqui saber que tem que ralar, né? Não é fácil. E assim, você falou uma coisa importante, sair da zona de conforto, né? Se você for, na época eu era um CFO, se eu ficasse só no meu ambiente, cuidando das minhas coisas e não me interessasse pelo restante, eu nunca me habilitaria para ser CEO, né? Então, eu estava interessado em saber o que acontecia lá na área regulatória com vocês, na área operacional, na área comercial, e isso vai te dando, né, conhecimento e experiência para que você possa, então, progredir, né? Sair da zona de conforto, olhar as coisas que você normalmente não está acostumado e tentar entender, né? Isso é também muito importante, né? Legal. Agora, Sata, fala um pouquinho da Engie, porque pode ser que alguém da nossa audiência não saiba exatamente quais os segmentos que a Engie atua. Se você puder falar um pouco sobre os números, né? Uma companhia aberta, mas sei que tem muita coisa aí pública. Fala um pouquinho, números, projetos, conta pra gente aí o que é a Engie, afinal. Tá, vamos lá falar by heart, né, como se fala assim. A Engie Brasil Energia é uma empresa listada, é uma das 30 maiores empresas listadas do país. Ela é uma empresa oriunda da privatização da Gerasul. Ela começou com 3,7 gigawatts de capacidade instalada, capacidade hidrotérmica. Hoje ela tem aproximadamente 9 mil
megawatts, 9 gigawatts de capacidade instalada, dos quais por volta de 70% hidrelétrica. A gente abandonou a parte térmica, com exceção das térmicas a biomassa, que são um pequeno parte do nosso portfólio, mas que fazem parte do que a gente chama de renováveis não convencionais, né? Biomassa, pequenas hidros, eólicas e solares. Elas representam hoje alguma coisa em torno de 30%, são as novas tecnologias que estão completando o nosso portfólio. Então, nós temos 9 gigawatts de capacidade instalada, e desde 2017, quando a gente tomou a decisão da diversificação para a área de transmissão, a gente vem crescendo. Hoje nós temos 2,8 mil quilômetros de linhas de transmissão e sistemas de transmissão. Temos mais 1.000 em construção. Nós vamos alcançar, em 2026, 2027, quase 4 mil quilômetros de linhas. Nós continuamos crescendo na parte de geração renováveis. Hoje nós temos 2 grandes projetos, a Suruá e a Sul-Sol, cada um com aproximadamente 0,9 gigawatts. Então, a gente vai crescer aí da ordem de 1,7, 1,8 gigawatts no próximo ano. Entra tudo em operação. A Suruá já começou a entrar em operação, as primeiras máquinas. Eu acho que a gente está com aproximadamente 20% do parque já em operação. Esse negócio, eu acho, porque todo dia entram algumas máquinas, né? Então, para você ter uma ideia, um parque de 900 megawatts, então todo dia entra alguma máquina em teste ou em operação comercial. E a Sul-Sol começa agora, até o final de setembro, a entrar em operação também faseada. É um parque solar no Rio Grande do Norte, também com por volta de 850 megawatts. São 2 grandes investimentos em renováveis que, junto com a linha de Asa Branca que está sendo construída entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, para escoamento dessas energias renováveis para os centros consumidores no Sudeste, vão completar, então, as nossas atuais obras em execução. E isso vai aumentar também o nosso portfólio de negócio. Então, a empresa hoje é a maior empresa 100% renovável na área de geração, e é um player que vem crescendo. Obviamente, ainda não somos tão grandes, né, porque não era a nossa origem. Nós estamos, aos poucos, ganhando mercado, mas é um player relevante também na transmissão. Legal, Sata. A Engie sempre foi muito visionária, assim, né? Eu lembro que quando mal se falava em Mercado Livre, a Engie já estava fechando os primeiros contratos no Mercado Livre, né? Então, realmente foi muito pioneira, muito visionária. As próprias tecnologias, né? Investindo nessas novas tecnologias. E a gente sabe que o nosso setor elétrico, esse mercado, ele é super complexo, né? Com muitos desafios. E aí, se a gente fosse olhar assim para os próximos 5 anos, o que a Engie enxerga como desafios enquanto empresa? Vamos lá. Os principais desafios. Primeiro, subsídio. Segundo, subsídio. Terceiro, subsídio. Quarto, subsídio. Aí depois a gente vai para a valorização dos atributos das hidros, a gente vai para a questão do excesso de oferta, que é decorrente de quê? Dos subsídios. Né? A precificação adequada, né? A gente precisa ter um sistema de precificação adequada. Hoje a gente tem os modelos não refletem exatamente a escassez da energia e os atributos que estão associados a ela. Abertura de mercado, né? Porque à medida que você tem abertura de mercado, que você tem preço por oferta, você começa a ter um mercado mais eficiente na alocação de recursos, né? Mas, como eu falei, subsídios, a gente precisava falar um pouquinho deles, né? Primeiro, a GD. Né? GD é um subsídio absurdo, é um subsídio do pobre para o rico, é um subsídio que vem tomando um espaço tremendo. Ele, em 4, 5 anos, ele subiu para 10 bilhões de reais de subsídios na conta da CDE, o mesmo valor que a eólica e a solar, né, na economia tarifa-fio, levou 15 anos para alcançar, e isso vem criando aí um descompasso no setor muito grande.
Quando você tem subsídio, você cria uma situação como essa, a situação que a gente tem um excesso de oferta e esse excesso de oferta gera baixa de preço que geram desinteresse em investimento normal, natural, competitivo, né, em detrimento do investimento subsidiado que sai basicamente do bolso do nosso consumidor. O consumidor, então, paga uma tarifa cara num país de energia barata. Sim, é um paradoxo terrível que a gente vive e que a gente já vem falando há mais de 4 anos, há mais de 5 anos, dessas distorções que vêm sendo criadas por esse subsídio, e é difícil o governo ouvir. A gente espera que ele escute um pouco mais, entenda um pouco mais o mercado, para que ele não leve o mercado a maiores distorções e, eventualmente, até um colapso necessário para uma reformulação total. A gente ainda busca assim, a racionalidade, lembra do PL 414, lá do nosso ex-ministro Fernando Coelho, que tentava endereçar esses assuntos de maior eficiência na alocação de recursos do setor. A gente ainda busca uma racionalidade do governo de empurrar esse tipo de iniciativa, fazendo com que o setor seja mais eficiente, mais competitivo e que aloque adequadamente os investimentos. Interessante, Sata, que você fala basicamente os desafios, eles residem todos nas questões de mercado e regulatória, grosso modo, né? Com, claro, reflexos institucionais, políticos. E para quem está ouvindo aqui, o Sata falou várias palavras aí que às vezes são mais difíceis para quem não está habituado, né? A formação de preço, preço por oferta, tarifa, espiral da morte, tudo isso aí. Quer entender melhor, a gente tem aí na nossa assinatura da escola, a gente explica tudo isso, né, de uma forma fácil para quem quer entender, porque quem não entende isso fica um pouco pairando no mercado, né? Realmente não mergulha, né, nos grandes desafios do setor. Então, eu fico até satisfeita em ouvir que os grandes desafios, eles continuam sendo mais ou menos da mesma linha, né, de mercado, regulatórios, institucionais, né? Então, é bom saber que vocês continuam, né, enxergando isso como realmente os grandes desafios das companhias. E que, pelo jeito, você já tem abordado esse nos seus vários videocasts aí, né? Importantes. Vários. Mas esses são realmente os problemas que qualquer especialista do setor, não digo especialista, eu sou, na verdade, um generalista, mas todo especialista do setor vem alertando a preocupação. Mas, assim, a gente vai aos poucos, a gente sempre tem uma visão otimista, a gente sempre acha que problemas vão existir e que a gente vai solucionar. Aos poucos a gente vai solucionar. E aquilo que for, né, perdas ocorridas ao longo do tempo, vocês viveu aí o GSF, né? GSF é o Global Scaling Factor, né? Que é basicamente o deslocamento das hidrelétricas por várias razões na época ali, pós apagão, após 579, você teve uma recuperação financeira daquelas perdas, né? Então, a gente também conta com isso, né? Que, mesmo que as perdas aconteçam, por algumas razões, algumas medidas erradas, a gente tem a capacidade de convencimento ao longo do tempo de que essas perdas devem ser compensadas e o desequilíbrio ser recomposto, né? Então, a gente é otimista, de uma certa maneira, a gente tem uma regulamentação que vai amadurecendo ao longo do tempo, a gente precisa ter o fortalecimento das nossas instituições e da governança do setor, né? A gente não pode deixar que a governança do setor seja afetada politicamente, né? Porque aí a gente perde essa confiança e o investidor não vai se sentir mais confortável em investir no país. Investimento em infraestrutura requer segurança jurídica, respeito à regulamentação, independência das agências. Isso a gente promove e a gente tem que cobrar isso do governo. Ótimo, Sata. Agora eu queria ir um pouquinho além. Acho que a gente fez essa visão aí de um médio prazo, 5 anos. Se a gente for aí 10, 15, 20 anos à frente, a gente vê muita tecnologia entrando, né? Hidrogênio, novos combustíveis, armazenamento, fala-se muito aí em inteligência artificial, data centers. Assim, a gente está vendo agora muita coisa chegando
no mercado como um todo. Tem alguma tendência, algo aí que você enxergue como um ponto que o profissional que está aqui ouvindo a gente, que ele deveria ficar atento, alguma recomendação aí para você ter mais resiliência de carreira nesses próximos 10, 20 anos, olhando aí um pouquinho mais para frente mesmo? Eu acho que as tecnologias elas levam sempre algum tempo para maturar, né? E o profissional, né, principalmente o profissional que está começando, que tem muitos anos à frente ainda na sua formação, precisa estar atento a essas novas tecnologias. Não necessariamente mergulhar de cabeça imediatamente e só focar naquilo, porque elas levam tempo para acontecer. Você lembra quando a gente começou com o Proinfa lá, desenvolver a indústria eólica no Brasil? Pô, isso eu acho que deve ter uns 15 anos já, né? E se a gente olhar, a indústria eólica, ela efetivamente saiu do chão depois de uns 7, 8 anos desse investimento que o governo fez num incentivo adequado, né? Ele incentivou o Proinfa, a gente começou a ter uma cadeia de valor preparada para isso, e depois de um certo tempo você conseguiu construir uma cadeia relativamente saudável. Tinha era que ter parado com subsídio em um determinado momento, quando aquela fonte alcançou um nível de competitividade que não necessariamente não necessitava mais do subsídio. Essa que é a grande coisa que os governos têm que fazer, é saber o momento de parar com o subsídio. Mas voltando, eu acho que o jovem tem que estar de olho no hidrogênio, tem que estar de olho na offshore, tem que estar de olho em baterias, são as tecnologias emergentes, mas elas vão levar um tempinho, né? Talvez acelerados por algumas situações. A gente hoje tem um problema de rampa, a gente tem um problema de curtailment, isso pode acelerar um pouquinho a entrada de baterias, por exemplo. Talvez não numa escala de utility muito grande, porque a gente tem os reservatórios que também funcionam como bateria, mas aos poucos elas vão entrar para algumas situações específicas. Offshore, a gente tem um problema bom, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito potencial onshore, com alto fator de capacidade, né? O fator de capacidade das nossas onshore no Brasil são quase de offshore global, então a gente não tem o custo de estar operando num ambiente muito mais agressivo, que é o mar, com água salgada, com nível de corrosão, com dificuldade, inclusive, de operação. Quando você tem um mar revolto, as embarcações de apoio têm dificuldade de parar nas unidades geradoras. Então, assim, offshore é uma possibilidade? Mas eu acho que é muito mais realidade para os países que têm problema hoje de extensão de terra, né, que são os países europeus, que precisam resolver uma matriz mais limpa, seguir para uma matriz mais limpa, mas para o Brasil eu acho que ainda está um pouco distante. Pode ser que o governo queira fazer algum tipo de benefício ou de subsídio para que essa indústria comece, mas tem que ser muito limitado e que com bastante cuidado, para que isso, mais uma vez, não signifique um custo adicional à sociedade sem um retorno adequado. Acho que a gente ainda tem muita capacidade eólica onshore, muita capacidade solar, ainda tem um portfólio grande de usinas hidrelétricas. A gente tem que trabalhar a matriz da melhor forma possível. Mas o jovem tem que estar atento a essas novas tecnologias, porque a qualquer momento elas podem se tornar as tecnologias da vez. A gente já viu que a curva de barateamento de painéis, a curva de barateamento também dos aerogeradores, quando eles começaram a aumentar o tamanho, e aí o custo por megawatt-hora produzido foi caindo, isso também pode acontecer com as outras tecnologias. Legal, Sata. Então, o recado fique de olho nas tendências, mas tem muito problema hoje para resolver, né? Vamos também resolver os problemas do hoje, né? De olho no amanhã. Então, compreender essas engrenagens, né? Como você falou aí, esses aspectos de mercado, formação de preço, tarifa, subsídios, compreender tudo isso, acho que é uma lição aí para o jovem também se dedicar e não só ficar focado em novas tecnologias, em tendências, né? Acho que é esse o recado que você Exatamente. está dando. Legal, bacana. Exatamente.
Sata, agora é o seguinte, estamos naquela fase final aqui do podcast que a gente quer saber do CEO além do setor elétrico, tá? Então, as perguntinhas aqui que a gente quer a verdade. O povo quer saber se você tem algum hobby, se você é torcedor do Vasco, sofredor do Vasco, se joga Sim. tênis, se gosta de vinho, conta pra gente aí. Olha só, eu sou torcedor do que o pessoal costuma dizer, do mais querido do Brasil. Por que é o mais querido do Brasil? Porque é a maior torcida do Brasil. Eu sou flamenguista, é claro, né? E eu não sou sofredor. Né? O Vasco é o sofredor, né? Nós somos felizes. Obviamente, não estamos hoje na melhor situação, né? Tem clubes que estão melhores do que a gente, mas a gente está ali entre os 3, 4 melhores clubes do Brasil. Então, estamos ainda com um certo nível de felicidade, né? Fomos recentemente campeões e tal. Estamos ainda aí em algumas competições importantes. Assim, flamenguista desde de nascimento. Eu costumo dizer que eu acho que se nascesse não fosse flamenguista, meu pai afogava na banheira do banho. Mas tudo bem, isso é só uma brincadeira. Eu sou surfista no verão, não, já fui surfista full time, mas hoje eu só surfo no verão na Praia Brava, aqui em Florianópolis. Surfei muitos anos no Leblon e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de onde eu venho. Voltei a jogar tênis recentemente. A gente usou a plataforma do tênis para fazer a nossa imagem chegar ao nosso público-alvo, que são os grandes executivos e proprietários de empresas no mercado livre de energia. Então, eu voltei a jogar tênis recentemente, até para me conectar um pouco mais com essa nossa mensagem, estar junto com os nossos clientes. A gente faz as clínicas lá com o Fernando Meligeni, né? Gosto muito de festa, gosto muito de estar com a minha família. Eu gosto de viajar com eles. Eu viajo pelo menos uma vez por ano para esquiar. Eu esquio desde os 10 anos, eu surfo desde os 9, esquio desde os 10. E diariamente eu procuro fazer academia. Quando eu estou aqui em Florianópolis, é mais fácil. Eu tenho academia no prédio, desço, tal, faço meu exercício. Eu sou um cara bem disciplinado, acordo no horário para fazer o exercício básico e tal. E quando eu viajo, eu procuro um hotel que tenha uma academia que me permita isso. Mas a vida de executivo ela é complexa nesse sentido de manter a sua rotina, porque você tem jantares, você tem café da manhã, você tem sempre algum tipo de atividade que quebra, né? Então, assim, mais uma vez, a disciplina é fundamental, né, para você se manter em forma, para você se manter são, né? É um pouquinho disso aí, né? Legal, Sato. Eu ia até perguntar como que você cuida da saúde, mas os seus hobbies já são muitos deles aí voltados à saúde, então ficou claro que criar hobbies que sejam associados à saúde é muito bacana, né? Os meus também são, então acho que fica a dica aí para quem ainda não colocou essa disciplina da saúde, do esporte. Eu acho que é muito importante. Isso realmente te dá melhora na cognição, mais disposição para aguentar uma reunião cansativa, né? Então, assim, é bem Isso aí. importante a gente, enquanto executivo, quem quer ser, né, ou quem é, realmente considerar isso, né? Mas dá para tomar E um eu acho, vinhozinho no fim de semana, numa boa, né? claro, claro. Eu acho que a gente já correu uma volta à ilha juntos, não foi? Já Acho que já, corremos. né? Isso Já aí. corremos no passado, legal. Ô, Sata, e tem algum hábito, alguma rotina que você incluiu aí que melhore a sua produtividade? Eu, por exemplo, eu uso a agenda do Google. Para mim, a minha agenda do Google é minha ferramenta de produtividade. Tem alguma coisa assim, um hábito que você pode aí dar um hackzinho aí para quem quiser aproveitar? É, eu ainda sou do old style, né? Eu tenho uma agendazinha de papel, eu não sei se dá para vocês verem, né? Eu acho que não dá, porque aqui é a agendazinha de papel, e eu faço as minhas anotações, e toda atividade que eu tenho que acompanhar, eu coloco um asteriscozinho e uma bolinha. E aí eu vou cortando, e pô, de vez em quando eu vou voltando na agenda para verificar se tem alguma coisa. O pessoal usa um to-do list, mas isso é o to-do list, né, que vem no Outlook, né? Ele tem lá um to-do list. O meu to-do list é o arcaico mesmo, o manual, né? Eu andei tentando fazer durante muito tempo o Note, né? Para você poder manter as suas notas todas organizadas e poder buscar, mas assim é difícil ensinar truque novo a cachorro velho.
Então, assim, eu acabo usando as mesmas ferramentas que eu tinha no passado, né? Eu tenho usado muito, né, a inteligência artificial. Eu não sei se vocês já estão acostumados aí com o Copilot, né? Ele ajuda bastante a gente a procurar informação, organizar a informação que a gente tem nos nossos computadores, gerar alguns relatórios, algumas coisas que você pode trabalhar como um draft, né? Uma minuta inicial, tem aumentado bastante a minha produtividade. Então, talvez seja essa a grande dica. Tente usar a inteligência artificial mesmo sendo cachorro velho. Esse é um truque novo que vale a pena, né? Ah, legal, Sato. A gente usa aqui também, como você falou, como às vezes um rascunho, né? Um pontapé inicial, às vezes você está um pouco assim, perdido, né? Eu acho que vale a pena mesmo. A inteligência artificial, nesse aspecto, é muito positiva. Queria agora saber se você tem algum livro que você leu aí que você recomenda para a audiência, um filme, um podcast, alguma dica aí de entretenimento aí e até mesmo de educação. Vamos lá. Assim, quando o pessoal pergunta de livro, eu costumo dizer o seguinte: a gente já lê tanta coisa no dia a dia, técnica, relativa ao nosso trabalho, que quando a gente vai ter algum tipo de lazer, eu prefiro ler alguma coisa que me distraia, que me tire da realidade, que descanse a minha cabeça daquele dia a dia. Eu tenho, na verdade, um livro que é o meu livro preferido, e outro que é uma trilogia que eu acho que vale a pena todo mundo ler. O primeiro é uma tradução do inglês para o português, que chama-se O Físico, mas, na verdade, devia se chamar O Médico, que ele é The Physician, né? Que conta a história de um aprendiz de curandeiro na Idade Média, na Inglaterra, e que ele sai pelo mundo pelo interesse em aprender a medicina. Vai parar no Oriente Médio, com, naquela época, uma civilização muito mais adiantada em termos de conhecimento do que a civilização ocidental, e vive experiências maravilhosas e super legal. É um livro espetacular, ele até já virou também um filme, né? Mas o livro dá de 10, como sempre, né? E o outro que eu gosto muito é a trilogia do século, porque é uma maneira de você aprender história, né, os grandes eventos dos últimos séculos, né, e de forma lúdica, de forma romanceada, né? Então, conta a história de 5 famílias vivendo em diferentes países, passando por vários momentos da história, começando ali nas revoluções proletárias, no início do século XX, final do século XIX, e acabando na Guerra Fria, ali por volta dos anos 60, 70. Então, assim, muito legal, né? São livros dessa grossura, assim, cada um deles, mas vale a pena, você não quer largar a leitura. Esses são os dois livros, ou um livro e uma trilogia que eu gosto de recomendar. Agora, no dia a dia, o que eu faço? Né? Até ajudando, né? Eu escuto todo dia de manhã Notícias do Seu Tempo, que é um resumo da Folha, assim, enquanto eu estou fazendo barba. Depois já tem na sequência o podcast da PicPay, que fala sobre os mercados financeiros, então, os movimentos do dia anterior e tal, os eventos que vão acontecer, reunião do Fed e tal, possibilidade de aumento de juros, queda de juros, aumento de preços de combustível internacional, óleo e tal. E ele vai falando um pouquinho da economia, então de manhã cedo você já sai sabendo quais foram as notícias principais, o que esperar durante o dia, né? Aí tem um super divertido que é o The News, né? Não sei se vocês acompanham, que é um pouco de notícia e fala de variedades e de uma forma bem jovem, né? Esse eu escuto com o meu filho, que está para fazer vestibular esse ano, e aí precisa estar atualizado de uma forma mais jovem, né? O The News. É isso aí. São as coisas que eu uso no meu dia a dia. Ótimas dicas, Sata. Vou incorporar algumas aí. Às vezes a gente fica... É tanta coisa, né, que é ofertada no mercado, e às vezes a gente não sabe por onde ir. Então é bacana quando vem já essas dicas mastigadinhas, assim, de quem
chancela aí esse conteúdo. Muito legal. Agora conta para mim, o que você faz de manhã? O que Qual é eu o podcast faço? que você... É, Eu gosto muito de podcast, então de manhã cedo, quando eu vou correr, por exemplo, eu estou indo para academia de carro, eu gosto de ouvir podcasts. Aí tem alguns que são os meus preferidos, e todos na linha mais de empreendedorismo, inovação, nada a ver com o setor elétrico. Antigamente eu até ouvi o Redcast, que é o nosso podcast, agora não, agora o nosso Redcast eu não ouço mais, porque a maioria eu estou gravando, então eu já sei o conteúdo. é isso Então, eu aí. gosto por exemplo, como você fez isso do Caio Carneiro, eu gosto que ele traz pessoas bem interessantes, os sócios, que é do Bruno Perini e da Malu Perini, tem o Growthaholics, que também é mais de empresas aceleradas, então muito essa linha do Venture Capital, a Stella Playbook, que é um podcast que já está meio... Eles não atualizaram mais, mas mesmo assim eu gosto de, às vezes, rever alguma coisa que eles já gravaram. O do Zero ao Topo, que é muita história, até sinto falta de você lá no do Zero ao Topo, Sata, para contar um pouco a história aí das grandes empresas, das pessoas que trabalham aí no mundo corporativo brasileiro, né? Tem muitas histórias interessantíssimas lá. E mais um que eu ouço bastante também, agora, vamos lembrar, para fechar 5, né? Eu gosto muito do Flow Podcast, que daí realmente é super variedade do Igor. Ele é um cara Uhum, bem, assim, eclético. Então, ele uhum. traz de tudo, de candidato à corrida presidencial em São Paulo, a, sei lá, um cara que é astrônomo, e aí passando por pessoas, assim, de toda a natureza. Então, é muito legal, porque é super eclético. E eu, como quero ser uma podcaster cada vez melhor, ele para mim é um dos melhores do Brasil, então eu costumo ouvir também para me inspirar em como ser uma profissional melhor nesse minha nova carreira aí de Ah, podcaster. legal. Legal, legal. É podcast, é empreendedorismo, é isso aí, né? Você está numa nova fase, né? É isso aí. Legal. Bem isso. Muito legal, Sata. Obrigada demais aí pelas suas dicas e o nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer demais a presença. Volte sempre que você quiser. A escola está aberta para vocês. A Engie é nossa cliente aí em vários produtos, na assinatura, nos cursos avulsos, nos cursos em company. Então é uma alegria, né? Eu, como passei 15 anos dentro da companhia, sou uma grande admiradora e continuo aí acompanhando. Então, para mim é uma honra ter aqui você no nosso Redcast. Queria deixar um espaço para você deixar algum recadinho final para os nossos ouvintes, como acompanha a Engie, como que acompanha você. Olha, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, é sempre bom estar aqui falando para pessoas que estão interessadas em aprender, em refletir coisas interessantes, né? Então, eu espero ter contribuído um pouquinho para essas pessoas. Segundo, acompanha a gente está lá no www.end.com.br, Mercado Livre de Energia, nós estamos investindo muito nessa nossa conexão com os consumidores. Também, se vocês tiverem interesse na empresa, a gente também, através do site, tem a área de recrutamento, tem as posições que estão abertas, então fiquem, se estiverem interessados, a gente está sempre procurando gente boa, inteligente, esforçada e interessada, né? Gente que queira sair da zona de conforto. Então, mais uma vez, Fabiola, muito obrigado pela oportunidade e um beijo a todos os nossos espectadores, né? Que sejam felizes. Obrigada, Sata. E antes de me despedir, aquele recadinho final, se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros episódios do Redcast. E para deixar as sócias da Red Energia feliz, deixe aqui os seus 5 estrelas, a sua avaliação, o seu joinha no nosso podcast. E até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!